à vontade. Obrigado. Bom dia, amados, graça e paz. Maravilha. Não sei se você está percebendo pouco homem aqui no nosso meio, né, na igreja, mas é porque estamos tendo o acampamento dos homens, tá? Então, por isso a ausência de algumas pessoas aqui conosco, mas aos que não foram, seremos abençoados com a palavra de Deus. Amém? Você está pronto? Espero que todos estejam bem. Como o pastor Euclides falou, nós vamos dar continuidade à série, né, desenvolvendo a salvação. Olha que maravilha. Né, e iniciou-se semana passada, né, por meio da amada irmã Penha aqui, foi uma ministração poderosa, maravilhosa. Se você não estava aqui ou não teve a oportunidade de ouvir, você pode acessar lá o nosso canal do YouTube, né, está lá disponível para que você possa ser ricamente abençoado. Foi muito bom aquilo que ela falou, né, de forma brilhante mesmo, né, nessa introdução. Nós temos uma ideia de que a salvação, óbvio, né, nós sabemos disso, ela vem por meio da obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, né, e ela nos transforma, né. A Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo são uma nova criatura, não é isso? Mas essa nova criação, né, Paulo traz vários exemplos de que, da mesma forma que nós nascemos, naturalmente, nascemos um bebezinho. Já viu alguém nascer adulto? Não. Nascemos um bebê e temos um desenvolvimento até chegar à fase adulta, né? Então, no novo nascimento, aquilo que Jesus falou para Nicodemos, né, necessário vos é nascer de novo. Nicodemos não entendeu bem a princípio e ele disse assim: como assim? Eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe? Porque nascimento diz respeito, né, a se tornar bebê de novo, vamos dizer assim. Espiritualmente, de fato, né, esse nascer de novo, quando nós nascemos, né, do Espírito, né, nós temos o nosso espírito recriado, né, mas a partir dali existe uma infância espiritual que precisa ser desenvolvida até chegarmos à maturidade. E eu queria que você abrisse o nosso texto base, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Nós vamos entender isso. E mais especificamente hoje, né, a Penha falou desse processo do crescimento, semana passada, da infância espiritual até a maturidade. E hoje, especificamente, eu vou falar de alguns impedimentos ao crescimento. Algo que nos atrapalha ou nos impede, né, nessa caminhada aí. Ok? Mas o nosso texto base, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, ele diz: o qual deseja, falando acerca de Deus, deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então nós vemos que, da mesma forma que o coração de Deus pulsa por almas, por salvação, também pulsa por maturidade. Amém, gente? No mesmo nível em que Deus quer que a gente possa estar falando para as pessoas e resgatando o perdido, Ele também deseja que aquele que foi resgatado, ele possa alcançar a maturidade. No mesmo nível, ok? Nem mais, nem menos, vamos dizer assim. Mas é o mesmo desejo de Deus, a salvação dos perdidos, mas também o alcance do pleno conhecimento. E a gente sabe que ninguém alcança uma plenitude de algo da noite para o dia. Ok? Até um download, se você for fazer, dependendo do tamanho do arquivo, ele vai demorar, ele tem um processo. Você coloca para baixar lá o arquivo e ele vai demorar um tempo, dependendo da velocidade da sua internet, até ele completar. Então, esse ato de completude, ele leva um tempo. Você chega com um tanque vazio no posto, você diz assim para o frentista: completa. Ele não vai fazer assim, pronto, está completo. Não, vai levar um tempo, dependendo do tamanho do tanque do seu veículo. Ok? Então, Penha falou brilhantemente sobre esse processo de crescimento, desde a infância espiritual até a maturidade. E hoje nós vamos falar um pouquinho daquilo que nos atrapalha desse processo. E, em princípio, eu queria começar falando sobre ignorância, já que existe uma caminhada entre o bebê espiritual e o pleno conhecimento. Algo que nos atrapalha muito chama-se ignorância. Nos dois aspectos, nos dois sentidos. Seja ignorância porque a gente não conhece,
Ou seja, ignorância porque a gente rejeita, vamos dizer assim, ou a gente trata algo de uma forma grosseira. A gente sabe que ignorância para a gente tem esses dois sentidos. Né? Pode ser alguém que não conhece nada, fulano é ignorante. Ou senão alguém que é tão rude, né, que você diz, não quero nem me aproximar porque ele é muito ignorante, bravo, rude. E às vezes nós estamos dessa forma com as instruções de Deus. Deus dando as instruções e a gente não se submete. A gente trata de forma rude aquilo. É ignorância do mesmo jeito. Ok? Então abre comigo. Lá em Oséias, capítulo 4, versículo 6. Nós vamos ver, gente, que existe um perigo grande com a ignorância. Ela pode nos destruir. Oséias 4, 6 diz o seguinte: o meu povo está sendo destruído, porque lhes falta conhecimento. Falta oração, falta conhecimento. Não estou tirando aqui, certo, o valor da oração, ela tem o seu lugar, ela tem a sua importância. Mas a destruição está relacionada à falta de conhecimento. Porque tu, sacerdote, isso é uma instrução para o sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejais sacerdote diante de mim, visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Aqui está falando de posteridade, está falando de um juízo, né, no Antigo Testamento, relacionado ao povo de Israel, mas eu quero que você entenda o conceito, quando ele diz, o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. É a falta de conhecimento que destrói. A falta de conhecimento também escraviza. Tanto que lá em João 8,32, eu sei que é um texto conhecido nosso, diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A gente só é liberto daquilo que a gente estava cativo. Ninguém é liberto da liberdade. A gente só é liberto daquilo que estávamos presos. Ok? Então, a ignorância também nos escraviza. Então, é necessário, de fato, que a gente conheça a verdade, para que sejamos libertos disso. A ignorância, ela também nos enfraquece. Porque lá em Daniel 11:32, né, uma parte do versículo, diz que o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. O povo que conhece o seu Deus se tornará forte. Então, se eu não conheço o meu Deus, eu me tornarei o quê? Fraco. Então, a minha força está relacionada ao meu conhecimento de Deus. Vai pegando já alguns detalhes e alguns aspectos daquilo que a gente tem trazido. A ignorância, ela também nos envergonha. 1 Coríntios 15:34, abre lá comigo. Alguns textos eu vou pedir para você abrir, outros eu vou só falar aqui para você, para que, por causa do tempo, a gente não consegue ler todos. 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 34, ele diz, tornai-vos a sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. E isto digo para vergonha vossa. Olha só, alguns, em nosso meio, alguns ainda não têm conhecimento de Deus. E ele diz assim, eu falo isso para vergonha nossa. É vergonhoso, gente, não saber. Eu não sei se você já viu algumas pessoas, alguns ministros, passarem vergonha mesmo, em público. Eu vi uma reportagem há um tempo atrás, de um pastor que estava com 2 esposas. E ele disse que tinha lido, não, tem na Bíblia. O repórter dizendo, como assim tem na Bíblia? E ele, não, tem na Bíblia. E ele foi ler o texto, e, gente, ele pulou uma vírgula do texto. Ele estava interpretando errado, porque ele não percebeu uma vírgula. E aí o repórter, quando abriu a Bíblia junto com ele, o repórter disse, não, olha, aí leu da forma correta, pausadamente, conforme estava a vírgula lá. E aí ele ficou assim, na hora, né, olhando para o repórter, porque ele percebeu que tinha compreendido errado, porque ele simplesmente pulou uma vírgula. E ele estava vivendo com 2 pessoas por causa disso. E ele passou vergonha diante da reportagem lá. É terrível. Então, a falta de conhecimento é vergonha mesmo para nós. Por que é vergonha, gente? Porque ele está disponível. O conhecimento a gente vai ver que está disponível para todos nós. A ignorância, ela nos mantém no raso.
Lá em Romanos 11:33, né? Ó a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis os teus juízos, quão inescrutáveis os teus caminhos, né? Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído, porque dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas. A ele é a glória eternamente. Então aqui fala de uma profundidade. Ó profundidade das riquezas. Eu sei que quando fala em riqueza para a gente imagina, riqueza é o quê? É ouro, prata, bronze, pedras preciosas. Mas aqui Paulo explica, essa profundidade das riquezas, tanto da sabedoria, quanto do conhecimento de Deus. Existe uma profundidade em Deus, que ela é riquíssima, que está relacionada à sabedoria e ao conhecimento. Quando a gente não busca isso, a gente nunca acessa a profundidade daquilo que tem em Deus. Isso é, a ignorância vai nos manter sempre no raso. Eu tenho uma tia minha que ela conta uma história que, certa vez, não sei se é a primeira vez que ela foi à praia, e ela com medo das ondas, ela ficou no raso. Só que, você sabe quando você fica no raso, dependendo da posição que você fica, é onde a onda quebra. E se você não tiver uma sustentação tão boa, ela lhe derruba. E estava ela lá, praticamente se afogando, rolando, parecendo um bife à milanesa lá, no raso. E ela disse que quem salvou ela foram as crianças que estavam perto. Correram, seguraram ela e foram puxando. Eita glória, a água chegando. Tá tudo bem, amém, amados? Então a ignorância, ela também nos mantém, não se preocupa não, pessoal, os diáconos aí vão tentar reaver isso aí, ok? Então a ignorância, ela nos mantém no raso. Se a gente não atentar para o conhecimento, se a gente não atentar, né, vamos dizer assim, para a sabedoria de Deus, a gente nunca vai acessar, né, a sua profundidade, que existem riquezas lá nele. E a ignorância nos mantém no erro. Lá em Mateus 22:29 diz: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então existe um erro, amados, não conhecendo as Escrituras e nem o poder. Talvez alguém diga assim: rapaz, se de alguma forma eu vou ser cobrado por aquilo que eu conheço, então é melhor nem conhecer, né? Talvez pareça inteligente isso, mas não, porque é errado a gente não conhecer, já que Deus tornou disponível o conhecimento de si mesmo para nós. Nós vemos que existem diversas formas de conhecer a Deus. Então, não conhecendo, a gente está errando. Talvez a gente pergunte, mas Senhor, no que eu estou errando? Se a gente não está conhecendo a Deus. Ok? Então, a ignorância nos mantém no erro. A gente precisa entender que a verdadeira guerra espiritual, ela é travada na mente. 2 Coríntios 10, 3 ao 5. Vai lá comigo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo de 3 ao 5. Diz assim: porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir as fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Então veja, toda a batalha espiritual, ele está dizendo que as armas da nossa milícia não são carnais, mas elas são poderosas para destruir fortalezas. Quais são? Ou onde são levantadas as fortalezas do inimigo? Na mente, porque ele fala de toda a altivez do pensamento, sofismas que são levantados no pensamento. É na mente que o diabo trabalha, desde o princípio, gente. Quando ele chegou lá para Eva e ele começou a sugerir para ela comer daquele fruto, né? Porque Deus sabe que se você comer, você vai se tornar igual a ele, né? E Eva viu que era agradável e desejável. Olha, trabalhou na mente primeiro, sempre na mente. Deixa eu te falar uma coisa. O adultério, de fato, ele não se inicia lá no ato sexual na cama, não. Ele se inicia na mente. Na cama, foi a consumação. Ele começou muito antes, flertando com o pecado, né, brincando ali, andando no abismo do pecado, se aproximando daquilo, sabendo que é errado, mas se aproximando, gostando, alimentando, até chegar à consumação. Da mesma forma, quando a igreja racha.
Quando a igreja racha, a igreja rachou. Não rachou no momento que se dividiu. Rachou muito antes, nos pensamentos, nos comentários, alimentando coisas, falando contra a liderança, furtando o coração das pessoas. É um processo até chegar ao ponto de realmente, né, culminar naquilo. Então, a verdadeira batalha espiritual está aqui, ó. O território do inimigo está aqui na nossa mente. Por isso que a gente precisa renovar a nossa mente. Da mesma forma que a gente limpa a casa. Deixa de limpar a sua casa. Espera algumas semanas para você ver como é que vai ficar. Você nem consegue entrar. Já viu um documentário, tem em alguns canais aí de TV fechada, chamado Acumuladores. São pessoas que elas vão acumulando coisas, acumulando. Ela acha que tem um lixo lá e ela diz assim, não, isso pode ser útil para mim. Ela guarda. Aí tem outro lixo lá, não, pode ser útil. E guarda. E vai guardando. Rapaz, eu já assisti a alguns desses que era impossível as pessoas entrarem em casa. Ratos, barata, tinha de tudo assim, acumulado, juntando lixo. Na nossa mente é do mesmo jeito. Se a gente não renovar, se a gente não fizer a limpeza adequada, vai acumulando lixo. A um ponto que vai se tornar praticamente impossível a gente se mover. Então é aqui que é a batalha, a verdadeira batalha espiritual, tá? A gente precisa estar guerreando, dando soco no ar, falando para os quatro cantos. Não, a batalha espiritual está aqui na nossa mente. E a gente precisa vencer isso sempre. E como é que a gente adquire então o conhecimento? Já que é tão nocivo para nós a ignorância. Ela nos atrapalha tanto, a ignorância, nesse processo de crescimento. Lá em Romanos 1, livro de Paulo, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 20 ao 23, nós entendemos aqui, pelas Escrituras, que nós podemos adquirir o conhecimento por meio da própria criação. Olha como Deus é lindo e maravilhoso. Diz aqui, Romanos 1, 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. E ele diz, tais homens são, por isso, por meio dessas coisas que Deus fez, da intencionalidade de Deus criar dessa forma, por isso, eles são indesculpáveis. 21, porquanto, tendo conhecimento de Deus, porque o conhecimento está revelado por meio da criação, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, não quiseram glorificar nem reconhecer, ok? Nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Lembra que eu falei da batalha espiritual que é na mente? Nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Isso é, a glória de Deus revelada na criação, a grandiosidade de Deus, eles reduziram a uma imagem, a uma escultura, seja de homens ou seja de animais. Reduziram Deus, colocaram Deus em uma caixinha, colocaram Deus em um objeto. Ok? E diz aqui, o poder de Deus, a divindade de Deus, claramente se percebe por meio das coisas que foram criadas. Claramente. Deus fez toda a criação e fez do jeito que fez, para que a gente possa, de forma honesta, se a gente observar a natureza, se a gente observar a complexidade da vida, se a gente observar a criação, a gente vai ver que tem uma mente brilhante e inteligente por trás de tudo isso. Eu postei há uns dias na minha rede social, aí no Instagram, um vídeo antigo de Enéas. Quem lembra quem é Enéas? Os mais antigos aqui vão lembrar, uma figura política aí. Né? Doutor, professor de universidade, doutor. Tinham vários doutorados ele. Cara, muitos tinham ele como louco, tá? Ele é um pouco acelerado. Pouco não, muito. Mas eu vi uma palestra dele, eu peguei um recorte dessa palestra e eu coloquei na minha rede social, em que alguém pergunta a ele, né, e ele se dizia ex-ateu, né, e ele explica por quê. Ele diz assim, um cromossomo tem 20 bilhões de unidades de informação. Um cromossomo do nosso organismo. 20 bilhões de unidades de informação. Uma letra do alfabeto, de um modo geral, ela tem, em média, 6 bits.
Uma palavra tem, em média, 6 letras. Então, digamos aí que nós temos 3 bilhões de letras em um cromossomo, que equivale a 500 milhões de palavras num cromossomo, se a gente fizer essa conversão direta, tá? Uma página de um livro tem aproximadamente 300 palavras, ok? Então, seriam, dentro de um cromossomo, aproximadamente 2 milhões de páginas. Se a gente pega um livro de 500 páginas, eu não sei se você já chegou a ler um livro de 500 páginas. É grande, um livro de 500 páginas, tá? Partindo desse pressuposto, um livro de 500 páginas tem aproximadamente, vamos lá, um cromossomo teria, numa conversão direta, aproximadamente 4.000 livros de 500 páginas. Um cromossomo do corpo humano tem informações lá dentro, que se fossem convertidos em livros de 500 páginas, nós teríamos dentro de um cromossomo, daria para escrever 4.000 livros. E nessa palestra ele diz o seguinte: eu me recuso, abre aspas, tá? Eu me recuso a aceitar que isso é obra do acaso. Ele diz: em tudo eu vejo a mão de Deus. Extremamente estudioso, um cara desse. E por meio dos estudos, ele era ateu, e ele percebeu que é impossível, tudo isso, toda a complexidade da vida, da criação, ser obra do acaso. Eu fico imaginando se a gente estivesse andando, sei lá, andando em algum lugar e a gente encontrasse um iPhone desse de última geração e a gente pegasse ele e a gente mexesse nele. Olha os recursos que ele tem, olha essa câmera maravilhosa, que tela linda, olha a velocidade de processamento dele, que é algo maravilhoso. Isso só pode ter sido obra do acaso. Faz sentido isso? Não. Você vai dizer: rapaz, quem criou isso aqui é uma mente brilhante. Por causa de tudo aquilo que está ali, disponível para nós. A criação é da mesma forma. Então, aqueles que dizem que toda a criação é obra do acaso, entendam, é como no versículo foi dito. Eles não quiseram reconhecer Deus na criação. Eles pegaram Deus e eles simplesmente denominaram de acaso. Tem até uma música do mundo que diz aí que o acaso vai nos proteger. Essas baboseiras aí que se cantam. Enfim. Então, a gente pode conhecer a Deus por meio da criação, a gente pode conhecer a Deus por meio da pregação, que lá em 1 Coríntios 1:21 diz: aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Então, a salvação vem pela pregação. Ainda que você ore por aquele seu parente, por aquele seu amigo, pelas pessoas de um modo geral, pelas autoridades, que é bíblico orar pelas autoridades, amém? Mesmo assim, para serem salvos, eles precisam que alguém vá lá e pregue a palavra para eles. Porque aprove a Deus que fosse assim. Não é pela oração. Não existe salvação por oração. A oração a gente vai destravar no reino espiritual. Paulo disse assim: eu peço para que vocês orem por mim, para que me sejam abertas as portas à palavra. As portas serem abertas para que ele pregasse a palavra. Ok? Então o conhecimento vem por meio da pregação da palavra. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Se não for dessa forma, não haverá fé. Ok? Também o conhecimento de Deus, ele vem por meio das Escrituras. Abre comigo lá em João 5,39. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. Diz assim: examinais as Escrituras, veja, está mandando examinar as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, as Escrituras foram um recurso que Deus deixou para cada um de nós podermos examinar, ok? Então, nós precisamos examinar. A gente não vai ler somente como um livro histórico, né, ou como um amuleto. Tem gente que usa a Bíblia como um amuleto. Abre lá no Salmo 91, né, bota, já vi no carro, assim, em alguns carros eu já vi, no painel do carro, a Bíblia aberta lá. Pode procurar, que está no Salmo 91, né? O pessoal gosta desse salmo. Ou senão na casa, né, bota num lugar bacana assim, ela aberta, como um amuleto. Não, a Bíblia, esse registro das Escrituras foi deixado para que a gente possa examinar. Não é só olhar para ela assim e adorar ela, não. Examinar as Escrituras, ok? É isso que precisamos fazer. Então, existe o conhecimento, né, de Deus nelas, porque ele está falando aqui, são elas mesmas que testificam de mim, de Jesus Cristo, a própria palavra. O conhecimento pode vir também por meio
da revelação. Lá em Mateus 16, volta aí alguns livros aí. Evangelho de Mateus, capítulo 16, 17 ao 19, diz: então, Jesus lhe afirmou, e aqui está dentro de um contexto, em que Jesus pergunta para os discípulos, que dizem que eu sou? E aí os discípulos começam a dizer, dizem que tu é Elias, um dos profetas, e aí cada um que vai falando alguma coisa acerca de Jesus, né? E Jesus pergunta aos discípulos, e vocês, e vós, o que dizem que eu sou? Aí tem aquela clássica declaração de Pedro, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus vai falar, 17, Mateus 16, 17. Então, Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, ou Simão filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Isso é conhecimento por meio de revelação. 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então nós vemos aqui o conhecimento que vem por meio de revelação. Agora o que é interessante, acerca desse conhecimento que vem por meio da revelação. Nós vimos e nós lemos lá em Romanos, né, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento. Isso é, quanto mais a gente se aprofunda em Deus, seja no exame das Escrituras, seja em oração, seja no contato com a palavra, no contato com a unção, enfim, existem diversas formas de nós começarmos a nos aprofundar em Deus. E é interessante que nesse conhecimento revelado das Escrituras, existe uma via de mão dupla. Porque, a princípio, nós vemos nesse versículo, Pedro dizendo assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas logo depois, Jesus disse para ele, eu também te digo. Não foi só Pedro que falou acerca de Jesus. Não foi só Pedro que proclamou algo que veio por inspiração para ele. Mas Jesus disse, eu também te digo. Jesus retornou para Pedro, tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, no conhecimento revelacional, tem isso. Nós entendemos e descobrimos algo relacionado a Deus, mas também descobrimos algo relacionado a nós. Tanto nós descobrimos preciosidades em Deus, como também Deus nos revela preciosidades acerca de nós mesmos. Por isso que Jesus disse, eu também te digo. Olha, Pedro disse, né? Tu és o Cristo, e Jesus disse, tá bom, então eu também vou falar algo ao teu respeito. Pronto. Quando a gente começa a se aprofundar em Deus, o conhecimento revelacional, tanto revela quem Deus é, quanto revela quem nós somos em Deus. Amém? É uma via de mão dupla. Por isso que nós precisamos nos aprofundar, porque senão vamos viver na ignorância e nunca vamos descobrir nem quem Deus é, nem quem somos nele. E aí nossa caminhada vai ser paralisia total. A gente vai caminhar para onde? A gente vai ser produtivo em quê? Se não estamos descobrindo a vontade de Deus. Amém, gente? Então, precisamos estar atentos para isso. Existe, sim, uma responsabilidade, né, no conhecimento. Lá em Lucas 12, 48, diz, mas aquele a quem muito é dado, muito será cobrado. A quem muito é dado, muito será cobrado. Então, existe uma responsabilidade nossa no conhecimento. Nós precisamos buscar o conhecimento, porque um dia seremos cobrados desse conhecimento que está disponível para cada um de nós. Vamos prestar contas. Ninguém está foi lançado e jogado nesse mundo à toa, não. De qualquer jeito. Seremos cobrados por isso. E por que importa saber sobre nós? É importante saber sobre Deus, mas saber sobre nós, além, né, dessa prestação de contas que nós vamos fazer. É para que a gente também não se torne bicudo com Deus. Crente bicudo, menino, já viu, menino? Menino é assim, a gente às vezes está dando uma instrução, a gente está falando algo que é importante para ele, que vai salvar a vida dele, mas ele fica bicudo. Às vezes ele até faz, mas faz bicudo. Né? Minha menina mais nova às vezes é assim, tem um gênio bem forte. E às vezes a gente pede para ela fazer uma coisa, eu não estou querendo. Não, a gente não está dizendo que você está querendo, a gente não está perguntando se você está querendo fazer, não. A gente está mandando você fazer. Aí ela sai. Vai fazer, mas vai bicuda, né? Por quê? Porque é criança, gente.
Criança é assim. Ela até obedece, mas bicuda, né? Por que a gente precisa crescer espiritualmente? Para que a gente não ande bicudo por aí. Crente bicudo dentro da igreja é terrível, gente. Crente bicudo. Você passou, o irmão não deu a paz do Senhor para ele. Vou mais para aquela igreja não. Por quê? Porque o irmão passou por mim e nem deu a paz do Senhor. Pelo amor de Deus, gente. A gente precisa crescer. A gente não está mais nesse nível, não. Como diz Penha. Isso não nos pertence mais. Deixa isso para trás. Olha, Lucas 15, 28 e 31. Aqui está dentro daquele contexto do filho pródigo, onde o filho pediu o seu direito de herança, foi para um mundão, arrebentou com toda a herança dele, se viu numa situação desgraçada, caiu em si, se arrependeu e voltou para a casa do pai. E o pai, com o grande amor que ele tem, filho arrependido, voltando para casa, o que é que ele vai fazer? Vai chutar? Não, recebeu o filho. Aí o outro que ficou trabalhando, no 28, Lucas 15, 28 diz, ele se indignou e não queria entrar. Por quê? Porque ele chegou e tinha uma festa preparada. Ele disse aí, que é isso? Sabe aquele teu irmão que estava perdido? Ele ficou indignado, ó. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Meu amigo, o pai sai da casa para conciliar. Vamos entrar. 31. Então lhe respondeu o pai, porque ele reclamou, né? Eu estou todo tempo aqui, o senhor nunca me deu uma festa para mim, nunca deu uma festa. O senhor nunca matou um bezerrinho para mim. E o 31. Então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo. O fato de você sempre estar comigo mostra que tudo que é meu é teu. Mas o filho nunca tinha entendido isso. Sempre esteve com o pai e sempre olhou pela perspectiva de que estava servindo, mas nunca enxergou a perspectiva de o fato de sempre estar com o pai, também tudo que era do pai era dele. Ele não estava desfrutando de tudo aquilo que o pai tinha. E ainda ficou bicudo com isso. Então, o crescimento, né, ele vai nos proporcionar isso. Se a gente fica na ignorância, é possível que a gente se torne um crente bicudo dentro da igreja. E às vezes bicudo com Deus, viu? Não é nem bicudo com os irmãos somente, não. Bicudo com Deus. Às vezes acontece alguma coisa, ele fica chateado, está com raiva de Deus. Já vi pessoas fazerem essa declaração. Fulano nunca mais foi para a igreja. Estou com raiva de Deus. Olha, com raiva de Deus. Meu Deus do céu. Enfim, a gente precisa crescer nisso, amadurecer, para que as situações, gente, não nos tire, né, do posicionamento que Cristo Jesus conquistou para cada um de nós. A revelação, ele nos traz essa força do posicionamento. Né? Abacuque 3, 17 e 18. Aqueles ainda que a figueira não floresça, e não haja frutos na videira, ainda que a colheita de azeitona não dê em nada, e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos, e os currais fiquem vazios. 18. Mesmo assim, diante de todas as adversidades, me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Isso é, nenhuma circunstância foi capaz de tirar ele da posição. Só está convicto, meu amigo, quem realmente se aprofunda em Deus, quem cresce, quem amadurece, quem é experimentado em Deus. Senão, vai virar bicudo. Vai ficar chateado, revoltado e vai começar a retroceder na caminhada. E é um risco retroceder na caminhada, porque a Bíblia fala sobre esse retrocesso, que Deus não tem prazer naqueles que retrocedem para a perdição. Eu sei que a gente usa isso como qualquer retrocesso. E eu sei que Deus também não tem prazer em qualquer retrocesso, não. Mas aquele versículo, ele diz, retroceder para a perdição. Então, é um perigo retroceder. Se a gente entra por essa porta, digamos, tá? A porta é Jesus, a porta da salvação. A gente entra por ela, a gente se torna um bebê espiritual, mas a gente precisa caminhar até chegar aqui no palco. Digamos que essa parte de cima aqui é a maturidade. Então, entre a infância espiritual e a maturidade, existe uma caminhada. Se quando chegar no meio do caminho a gente começa a retroceder, não é qualquer retrocesso que vai fazer a gente sair do ambiente. Mas dependendo do nível de retrocesso, a gente pode passar pela mesma porta que a gente entrou. Isso é, se a salvação vem pela aceitação de Cristo, a perdição vem pela negação de Cristo. Então, a mesma porta que a gente aceitou, possa ser que seja a mesma porta que a gente rejeite.
Por isso que a gente precisa ter muito cuidado com o retrocesso. Então, o conhecimento, ele nos mantém, né, vamos dizer assim, firmes. Quanto mais a gente conhece, mais a gente fica firme. Agora, todo conhecimento precisa ser sustentado pela prática. Já viu alguém conseguir andar de bicicleta, só alguém dando instruções para ele? Alguém passando as instruções, tu vai subir, aí tu vai botar um pé no pedal, tu vai segurar dessa forma, tu vai fazer assim, tal. As instruções são maravilhosas. Mas se ele não subir na bicicleta e começar a andar, cair muitas vezes, ele não aprende. Então tem certas coisas, gente, que não dá para aprender sem prática, não. A palavra de Deus é da mesma forma. Tiago 1,25 diz, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, porque tem que haver perseverança, não sendo um ouvinte negligente, mas um operoso praticante, esse será bem sucedido no que realizar. Só ouvinte? Existe uma negligência em só ouvir. Ouvir vai produzir fé, mas se a gente não fizer nada, fé sem obras é o quê? Morta. Então a gente precisa praticar. Então todo conhecimento, ele precisa ser sustentado pela prática. É um conhecimento prático. A gente conhece de Deus e pratica. A gente conhece de Deus e pratica. E à medida que a gente faz isso, a gente vai se fortalecendo no Senhor e na força do seu poder. Amém? Então a gente precisa, isso precisa estar sustentado pela prática da palavra. É igual quando, lá em Mateus 7, né, 24 ao 27, falando acerca do homem que, Jesus falando, aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei ao homem imprudente. O que pratica, compará-lo-ei ao homem prudente. E a gente vê ali que as circunstâncias são as mesmas, para quem pratica e quem não pratica. Desceram as chuvas, correram os rios, sopraram os ventos, e vieram contra a casa. Uma caiu, outra não. Quem foi que permaneceu? Que praticava a palavra. Que foi o que caiu? Que não praticava. Então, se a gente ouve a palavra e não pratica, é uma questão de tempo, a queda. É só uma questão de tempo. Basta vir as adversidades. E aquilo vai mostrar que a gente não está, né, com base de sustentação diante daquilo que a gente está aprendendo. Ok? Então, a gente precisa de uma base de sustentação naquilo que nós estamos conhecendo e aprendendo da parte do Senhor. E quando a gente viu Jesus falando para Pedro, naquela afirmação dele, né? Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei, isso é, sobre a revelação de quem Jesus é, que Jesus é o Filho de Deus, edificarei a minha igreja. De que forma Jesus edificaria a igreja? Está revelado lá em Efésios 4, 11 ao 16, quem já fez escola de ministros já leu muito esse texto, né? E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço. Então, os santos precisam ser aperfeiçoados, ok? Eles precisam desempenhar um serviço, ninguém foi chamado para ser parasita no corpo de Cristo, e para a edificação do corpo, aumento do corpo, edificação. Até que todos cheguemos, tem um prazo de validade, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus e à perfeita varonilidade, na medida da estatura da plenitude de Cristo. Pronto, Cristo é o nosso referencial. Precisamos crescer. Ao ponto de quem? Cristo. Precisamos chegar a esse nível, o nível de quem Cristo foi aqui na terra. Para que não mais, olha que sugestivo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, ok? Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça Cristo, de qual todo o corpo bem ajustado, o ajuste do corpo, consolidado pelo quê? O auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Uma justa cooperação de cada parte. Agora vamos pensar o seguinte, num corpo, certo? No corpo humano, Paulo faz essa analogia com o corpo. Se a mão, minha mão aqui, ela entendesse que ela não tem que cumprir a função de mão, ela seria um trabalho para o corpo. Ela estaria cooperando comigo? Não. Digamos, uma mão paralisada, por exemplo, ela está lá paralisada, ela não quer cumprir a função dela, por algumas razões médicas aí, enfim, científicas. Então, ela simplesmente está ali, ela está no corpo, mas ela não cumpre a função dela.
vai se tornar o quê? Inútil. Então é necessário que haja uma justa cooperação de cada parte. E só é possível haver uma justa cooperação de cada parte se cada um entender o que é que precisa fazer em Deus, no corpo de Cristo. Porque senão vai estar um batendo cabeça no outro. Ou senão, um deixando de fazer o que precisava fazer e o outro lá sofrendo, porque tem que fazer em dobro. Né? Alguém que, esse exemplo da mão paralisada, a outra está funcionando, a outra vai ter que trabalhar em dobro para tentar compensar aquela que não está fazendo. Então, deve existir, e esse é o objetivo, uma justa cooperação de cada parte. Então, para isso, é necessário que cada um entenda qual é a sua parte no corpo de Cristo. Amém? Então haverá uma justa cooperação. Senão, você estará sendo injusto com o corpo de Cristo. A sua ineficiência em Deus é uma injustiça para o corpo de Cristo operar bem. Isso é muito sério. Por isso que seremos cobrados, gente. Então, precisamos avançar, precisamos crescer, precisamos amadurecer nisso. Agora, como é que a gente vai aprender da parte de Deus, praticar a palavra, por exemplo, sem congregar? Não faz sentido. Sozinho, isolado. Sexta-feira 13, né, quando eles esquartejavam o corpo, não existe corpo esquartejado. Todo mundo tem que estar junto, ligado, pelo auxílio de todas as juntas. Todos juntos, conectados, não é separados. Então essa ideia de que eu sou igreja sozinho, separado, isso não existe. Isso é uma ideia demoníaca. Não existe. Igreja só é possível com ajuntamento. Corpo só é possível se ele tiver com todos os membros juntos. Porque senão ele não é corpo, ele é só membro. Corpo não. Corpo de Cristo. Só faz sentido se tiver junto. Ok? Então a gente precisa, de fato, congregar. Vamos lá. Agora tem um detalhe, gente. A gente precisa entender também que a gente precisa fazer a coisa certa, mas do jeito certo. Então, nesse processo de crescimento, a gente não pode fazer a coisa certa do jeito errado. Existem princípios que estão conectados com aquilo que a gente está aprendendo em Deus. Por exemplo, a gente vê Mateus 5, 23 e 24, eu vou só citar, Jesus dizendo: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta é vontade de Deus? É. E ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, você faz a oferta. Tem princípios relacionados a isso. Então, não adianta fazer a coisa certa do jeito errado. Precisamos seguir os princípios que estão estabelecidos com aquilo. Nós vemos isso, por exemplo, na ceia. A ceia é uma ordenança de Deus, né? É uma celebração memorial da obra de Cristo na cruz do Calvário por cada um de nós. O preço que ele pagou na cruz do Calvário por nós. Mas em 1 Coríntios 11, 29, né, Paulo diz algo interessante. Isso que vocês estão tomando aí não é a ceia do Senhor, não. Ele diz: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Ele está participando da ceia. É uma ordenança, né, como um memorial ali daquilo que Cristo fez por nós. Ele está fazendo certo. Mas se ele não discernir o corpo, se ele não considerar o outro, como está falando nas instruções, desprezar o irmão, ele vai estar tomando, na verdade, juízo. A gente precisa ter muito cuidado. A gente não pode entrar nessa falsidade aí de achar que eu estou fazendo, sabe, como algo corriqueiro. Estou fazendo aqui, né, mas a gente precisa fazer a coisa certa, mas do jeito certo também. Ok? Vamos lá. Maturidade, gente, diz respeito também a acesso. Quanto mais a gente amadurece, mais nós temos acesso a algumas coisas. Quanto mais a gente cresce, mais temos acesso. Né? Isso está em todas as coisas, tá? Na palavra também. Mateus 7,11, Jesus diz assim: ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. E aqui, óbvio, na continuidade vai estar falando sobre o Espírito Santo. Ele diz: vocês que são maus, vocês sabem dar coisas boas, mesmo sendo maus. Vocês sabem discernir isso. Quanto mais o vosso Pai que está nos céus. Né? Seguindo o mesmo princípio, lá em João 16, 12, Jesus diz assim: eu tenho ainda muito que vos dizer,
mas vós não o podeis suportar agora. Imagina, Jesus, né? Lá em Romanos diz, a profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento. Ele falando para os discípulos deles, eu tenho muito o que dizer para vocês, tenho muito dentro de mim aqui de riqueza guardado para vocês, mas eu não vou falar não. Por quê? Porque vocês não estão prontos ainda. Agora, se a gente é capaz de discernir isso, mesmo sendo mal, de dar boas coisas, imagina Deus, Ele daria algo que a gente ia se arrebentar, que a gente não seria capaz de suportar. Então é necessária estrutura, gente. Crescimento sem estrutura é desastre. Já viu o prédio que não foi feita uma fundação da forma correta? Ele pode até funcionar, ter o objetivo dele funcionando pelo tempo, mas daqui a pouco, com o tempo, vai começar a aparecer rachaduras e ele vai ruir. Por quê? Porque crescimento sem estrutura adequada para suportar aquele crescimento é prejuízo. Já vimos em vários lugares aí, teve até em Recife. Em Recife teve pouco tempo atrás aí prédios caindo, porque não foi feito uma base, uma estrutura adequada para suportar aquele crescimento acima dele. Ok? Então, crescimento é necessário, sim, mas é necessário que tenhamos estrutura para suportar. Então, a maturidade nos dá acesso a tudo aquilo da parte de Deus. Ele não vai liberar tudo, não, para nós. Lá em Gálatas 4, 1 a 5, ainda seguindo esse mesmo princípio, diz assim, digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, né, lembra, menor, a gente está falando sobre infância espiritual, em nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até ao tempo predeterminado pelo Pai. Óbvio que aqui ele está falando da lei e da graça, tá? Continuidade. Assim também, nós quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Essa adoção de filhos são os direitos plenos de filhos. Ok? Então aqui ele está falando que o herdeiro, quando ele é menor, em nada ele difere do escravo. Está lá na casa, participa de todas as coisas, mas ele não tem diferença nenhuma do escravo. Por quê? Porque ainda está sob tutores, precisa de pessoas que cuidem dele ainda. Mas se ele crescer, ao tempo que o Pai determinou, ele terá acesso. A gente vê isso em próprio Deus, né? Deus que é eterno, né? Sei lá, de eternidade a eternidade, eternidade passada e eternidade futura. Aí Deus abre um parêntese na eternidade chamado tempo. E dentro desse tempo ele cria todas as coisas, cria o homem para que o homem viva ali dentro desse tempo. E o homem, Deus na sua soberania decide que o homem tem que ter livre-arbítrio, e o homem decide não querer Deus, cai, e Deus providencia um resgate para aquele homem, que lá em Apocalipse 19 diz que o cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, né? Então Deus não teve que dar um jeito na sua criação, não. Quando ele criou o homem, quando ele criou o mundo, quando ele deu ao homem livre-arbítrio, ele também criou o resgate, caso o homem decidisse rejeitá-lo. Toda a obra da criação estava o resgate também já definido, desde a criação. Ok? Então, Jesus não foi um remendo na criação de Deus. Ele foi a provisão que já estava estabelecida desde a fundação do mundo. Então, vamos lá. O homem caiu. Deus já podia ter resgatado ali. Não resgatou. Depois, vem o juízo de Deus, né? No dilúvio. Já poderia ter resgatado ali. Por quê? A medida da iniquidade encheu, o juízo veio. Sempre é assim, a gente vai ver esses ciclos de juízo no Antigo Testamento dessa forma. A medida de iniquidade da nação, do povo, eles chegam numa medida, e a gente não sabe que medida é essa, chegam numa medida que ele ativa o juízo de Deus. O juízo de Deus vem, o povo sofre, se escraviza, se arrepende, o que é que Deus faz? Resgata. Aí o povo se esquece de Deus. Aí a medida de iniquidade começa a crescer, ativa o juízo de Deus. Vem sobre ele, o juízo vem, o povo fica cativo, sofre, se arrepende, Deus resgata. Esse ciclo acontece em vários momentos no Antigo Testamento. Aí a Bíblia diz, até que chegasse a plenitude dos tempos. Isso é, Deus julgou, dentro desse parêntese da eternidade chamado tempo, que existia um tempo específico, que era pleno, para que ele pudesse mandar Jesus. Jesus estava com Deus desde o princípio da criação, mas ele só veio no tempo em que Deus julgou, está pleno. Quando esse tempo chegou na plenitude, Deus liberou Jesus. Você acha que ele liberaria algo para nós, se não estivéssemos na plenitude do conhecimento ainda? Imagine, certa vez minha menina, né,
Eu tenho uma de 8 anos e outra de 11. E para andar no banco da frente do carro, vou usar um exemplo simples aqui. Andar no banco da frente do carro tem que ter 10 anos de idade, tá? A partir de 10 anos é que pode andar. Se você anda com seu filho no banco da frente e ele tem uma idade menor, não faça isso, você está infringindo a lei. Bota ele no banco de trás, dependendo da idade, bota na cadeirinha ou no assento elevatório. Ok? E aí, Júlia, que é a maior, quando ela já completou os 10 anos lá, então eu já permiti ela andar no banco da frente. A outra, que tinha 7 na época, ficou enciumada. Por que Júlia pode andar na frente e eu não? Eu disse, porque ainda não chegou o tempo. No dia que chegar o tempo, então você terá o mesmo direito que ela tem. Eu estou simplificando aqui. Diante de Deus, gente, é da mesma forma. Ele não vai liberar algo para nós, está lá disponível diante dele, algo maravilhoso, mas para nós requer crescimento, porque ele não vai liberar algo se nós ainda não tivermos estrutura para suportar aquilo, porque senão vai ser desperdício. Amém? E eu queria encerrar com isso. Abre comigo, 2 Pedro 1 ao 3, eu gosto de fechar com um resumão sobre tudo aquilo que nós vimos, um texto que resume bem tudo isso. Segunda carta de Pedro, Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 3 ao 11. Vou finalizar com isso. Diz assim: visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua glória, própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação de seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, aqui é um resumão de tudo aquilo que nós vimos de forma fragmentada, ok? Então, eu queria orar para a gente encerrar. Pai, nós te rendemos graça por essa oportunidade que nós tivemos de aprender sobre você, de conhecer sobre a importância de nos aprofundarmos em Ti, de nós amadurecermos em Ti. Sabemos que você já providenciou todas as coisas para cada um de nós, mas requer de nós maturidade, para que você possa nos dar o acesso no tempo que você entende que é o tempo perfeito, Pai. Nós não queremos negligenciar as oportunidades que nós temos de crescer em você, de amadurecer no corpo, de sermos participantes de uma justa cooperação no corpo, de estarmos encaixados onde você nos chamou para frutificarmos, Pai. Nós queremos avançar no pleno conhecimento do Teu Filho. Nós não queremos queimar etapas e processos, nós não queremos pegar atalhos, mas nós queremos viver de forma plena toda a Tua vontade para as nossas vidas, e queremos chegar naquele dia diante do tribunal de Cristo e prestar contas de forma fidedigna, assim como o apóstolo Paulo fez. Em nome de Jesus Cristo, todos creem, diga amém. Amém. Que maravilha, gente. Então, eu queria agradecer aqui pela oportunidade, né, de compartilhar da palavra de Deus, e como diz o amado pastor João Roberto, né, precisamos crescer na prática desta palavra. Então, obrigado. Pastor Euclésio. Aleluia, glória a Deus.